Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com a Atualidades Pampa, deste dia 24 de janeiro de 2018. Finalmente chegou este dia 24. As atenções no Brasil todo, talvez no mundo inteiro, estavam aguardando esse dia. Todos os olhares estavam aqui em Porto Alegre, que foi o dia em que os desembargadores do TRF4 julgaram como é que diz, Gustavo Vitorino? Faz favor, me ajuda antes que eu me esqueça. A apelação da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. E deu 3-0. Ou seja, o que isto significa, como significa, no que implica, você vai ter todas as informações aqui no nosso programa. A Rádio Pampa hoje acompanhou toda a sessão, desde 8 horas da manhã até as 18 horas, com a presença, obviamente, do nosso colega aqui, Gustavo Vitorino. Ele que entende do assunto, que é um advogado e que pode tirar as nossas dúvidas também. Nós vamos ouvir a opinião de cada um dos integrantes da bancada, como é que viram, como é que não viram, mas foi, eu acho que quase um consenso de que o primeiro Gustavo falasse, explicasse a todos nós as coisas que aconteceram e tirasse algumas dúvidas. Temos a possibilidade de interromper o Gustavo e fazer perguntas, tá? Então, vamos começar o programa contigo, Gustavo. Nos resume o que aconteceu hoje. Bom, Magda, de uma forma bem resumida, até porque a participação dos colegas vai ser importante para tirar as dúvidas, o julgamento que começou por volta de 8h30 da manhã, ele seguiu aquela rotina, não preciso repetir para vocês, eu disse ontem aqui como seria, e foi exatamente o que aconteceu, com exceção de uma rápida interrupção do advogado do ex-presidente Lula, que pediu algumas explicações depois do voto do relator, levantando questões de ordem. De resto, transcorreu normalmente. O que eu tenho a observar sobre o julgamento do recurso é que os votos foram totalmente técnicos. Foram votos altamente qualificados. O relator, apesar de alguma dificuldade de comunicação, doutor Gebran, às vezes se atrapalha um pouco nas palavras, mas tecnicamente o voto dele foi impecável. Foram mais de 300 laudas no seu relatório, decidindo aumentar a pena do Lula. 430 páginas. 430 páginas foram o voto dele. E ele, inclusive, resumiu. Ele disse, olha, eu falei por quase 3 horas, mas eu resumi aqui a menos de 1/3. Por isso que algumas coisas eu pulei, coisa e tal, porque o advogado do Lula pediu esclarecimentos sobre alguns pontos que não foram abordados. E ele disse, olha, eles estão abordados. E se não estiverem abordados, evidentemente, existe o recurso do embargo de declaração, que é inevitável. Bom, o julgamento foi 3-0, mantida a sentença do juiz Sérgio Moro e ampliada a dosimetria da pena, que teve um cálculo muito bem fundamentado pelo relator da matéria, doutor Gebran, e que foi seguida pelos outros 2 desembargadores, o revisor e, por último, o decano da 8ª turma do TRF4. Ou seja, não havendo 2-1 sequer na dosimetria da pena, os embargos infringentes desde já ficaram afastados, cabendo apenas os embargos de declaração, que a lei prevê num prazo de 15 dias e mais 15 dias para a decisão, para a manifestação do relator sobre a matéria. É evidentemente que vai existir embargo de declaração, dificilmente o advogado do Lula deixaria de apresentá-lo, porque é uma forma de você postergar o processo e obter, quem sabe, subsídios para recursos aos tribunais superiores, que certamente também virão. Bom, nesse processo todo, o que aconteceu de definitivo? O Lula é condenado agora em relação ao crime cometido. Ou seja, a Justiça, de forma definitiva, entendeu que ele cometeu um crime. Os tribunais superiores que podem ser acionados são o STF, se houve algum tipo de infração à Constituição. O STJ, se houve algum desrespeito à lei, ou seja, houve fuga a fato julgado, a jurisprudência, a súmula ou a própria lei. E
o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que poderá decidir futuramente concedendo ou não liminar para que Lula participe da eleição. Essas 3 cortes só podem julgar sobre esse aspecto. Ou seja, o fato consumado é Lula é condenado pela Justiça, é hoje um criminoso condenado pela Justiça e a partir da publicação da decisão, ele é inelegível legalmente e deve ser recolhido à prisão porque os 3 desembargadores votaram pelo cumprimento da pena de forma imediata em regime fechado. Claro, é previsto, e eu estou falando aqui como advogado, o que eu faria, o que qualquer advogado criminalista faria. Vai ter um habeas corpus preventivos intentado no STF pela defesa do Lula. Evidentemente que dependendo do desembargador, do ministro que cair no sorteio, ele vai ganhar fácil. Se for Toffoli, se for Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar, esses que adoram dar habeas corpus, evidentemente que a chance do Lula é muito grande de ter um habeas corpus antes mesmo de ser publicada a decisão e transitado em julgado os embargos de declaração que tem prazo de 30 dias, 15 para a apresentação e 15 para a manifestação do desembargador relator. Este é o cenário, Magda, hoje. Então, qualquer dúvida a gente vai esclarecendo agora ao longo do programa. Eu vou ser bem objetiva. Essa possibilidade de ele se eleger depende de todos esses senões, porque ouvidos alguns especialistas, entre eles o advogado e ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e ex-presidente do TRF4, Gilson Dipp, ele diz assim, são 2 os fatos que podem acontecer. Caso seja determinada a suspensão dos direitos políticos, Lula perde direito à filiação a partido político, exercício de cargo em entidade sindical, nomeação para certos cargos não eletivos, além do direito de votar e de ser votado, além de impedir a sua candidatura. Lei da ficha limpa. Lei da ficha limpa, tá. Só que tudo isso valerá após o trânsito em julgado. Aí vem ao encontro do que tu estás dizendo. Leia-se trânsito em julgado. Prazo de 15 dias a partir da publicação da decisão, ou seja, da intimação das partes da decisão. Eu não vi na manifestação, no encerramento da sessão de julgamento, o presidente da 8ª turma considerar nos autos intimadas as partes na própria sessão de julgamento. Eu acho que ele vai, com isso, se ganha mais algum tempo, mas deve sair dentro de 24, 48 horas a publicação, quando então passa a correr o prazo legal de 15 dias para a apresentação dos embargos de declaração. Embargo de declaração, para que as pessoas entendam, é quando existe alguma omissão, alguma obscuridade na decisão do tribunal que possa ser, ou que deva ser suprimida. Embargo de declaração dificilmente muda, é muito raro um juiz, um desembargador, mudar o seu voto em sede de embargo de declaração. Não muda o resultado. Não muda o resultado, serve apenas para trazer subsídios para se explorar recursos a outra corte, a outra instância. Foi um julgamento. O que a gente estava esperando até agora, até esse momento, pelo menos eu falando o que eu esperava até o momento? Uma resposta do TRF4 no seu colegiado para entender melhor quais eram as provas, porque o que argumenta a defesa? Que não tinha prova suficiente para condená-lo. Então, como disse o Gustavo, todas as declarações que foram proferidas hoje, todos os votos, tanto do relator como do revisor, como do outro desembargador, eles abrangeram muito a questão da prova e muito também o envolvimento do ex-presidente em toda essa trama de corrupção e o quanto era importante o papel dele diante de toda a trama de corrupção. Então, fica muito claro que provas sim existem, elas foram relatadas durante toda a tarde de hoje, não há a mínima dúvida que existem provas. E muitas provas robustas, né? Porque as pessoas tinham dúvida com relação a isso. Em especial aqueles que defendem, não tem prova, é o que dizem aqueles que defendem o Lula. Bom, aqueles que defendem o Lula e que conseguiram assistir o julgamento, acho que agora podem ter mudado de ideia. Se realmente assistiram o julgamento de cabeça aberta, porque existe uma forma de assistir alguma coisa já com o juízo formado. Existe uma outra forma para atentar a que aquelas pessoas estão falando e, de repente, mudar de opinião. Então, assim, aqueles que achavam que seria político, o uso político de tudo isso só está sendo usado por uma pessoa que é Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que amanhã, já em São Paulo, vai anunciar a sua candidatura.
E com relação à inegibilidade dele, esse assunto vai ser tratado porque as pessoas falam, agora então ele fica inelegível. Bom, como explicou o Gustavo, sim, depois de transitado e julgado, ele fica inelegível, mas essa parte só vai ser tratada mesmo quando entrar o pedido de candidatura no TRE, e aí o TRE vai avaliar sim ou não, e aí pode ter recurso para o TSE. Então, isso é uma coisa para um segundo momento. Outro detalhe bem importante com relação à prisão, o Lula vai ser preso, o Lula não vai ser preso. Bom, o Lula, provavelmente, esse momento está cada vez mais perto, porque os desembargadores também deixaram muito claro, como disse o Gustavo Vitorino, da execução da pena. Ainda disseram, tem os 15 dias dos embargos declaratórios, de direito da defesa. Depois disso, a sentença, o acórdão como um todo, vai para o juízo de primeira instância, vai para o juiz Sérgio Moro, e aí se dá a execução da pena, sim, com prisão. Agora, qual será a atitude de Lula a partir desse momento? E uma coisa também, se não por uma série de razões, ele tá mal porque ele foi omisso. Ele podia mandar em todas aquelas pessoas. Mas tem um negócio aí que não está certo. O seu Jair Bolsonaro recebeu um puxão de orelha do Tribunal Superior Eleitoral há 2 meses atrás, porque estavam acusando o Bolsonaro de campanha prematura. O Lula está fazendo campanha. Absolutamente. Veio a Porto Alegre fazer campanha, está fazendo campanha. Do ano inteiro. Está anunciando que vai fazer não sei o quê. No velório da mulher. Que é candidato, e já disse que vai ser candidato. A Carla deu a notícia, já anunciando que vai ser candidato amanhã. O Tribunal Superior Eleitoral está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Está de braço cruzado para isso tudo? Marne. Hoje pela manhã, quando iniciaram os seus trabalhos, 8h30 da manhã, eu fui o primeiro a falar. Nós colocamos no ar na Rádio Pampa, hoje pela manhã, e o primeiro comentário que eu fiz, não tenho nenhuma dúvida que o Lula será condenado. Porque todas as pessoas que observaram o decorrer de todo este imbróglio político brasileiro, acompanharam todas as frases que o senhor Lula disse, os seus ataques à justiça brasileira, os seus ataques ao judiciário, a honra dos desembargadores, o desembargador Thompson Flores, remontando ao passado da Guerra dos Canudos, uma coisa absolutamente ridícula. Ele atacou dizendo que ele era o cidadão mais honesto, que duvidava que algum desses juízes que o estavam julgando fosse mais honesto do que ele próprio. Ele disse essas palavras, são inegáveis, estão aí as gravações para mostrar a vocês. Partindo dessa premissa, este antigo comunicador de rádio que eu sou e de televisão, deu a sua opinião. E hoje pela manhã, eu disse aqui neste programa e disse hoje pela manhã, às 8h30, o senhor Pedro Fonseca, meu colega, meu companheiro, querido companheiro, me fez a seguinte pergunta: qual vai ser o placar, se é que eu posso dar esse nome? 3-0. E foi exatamente o que aconteceu. Eu não estou usando de nenhum artifício jurídico, absolutamente nada. Eu apenas usei um pouquinho da lógica de tudo aquilo que foi apresentado e pelo que os próprios desembargadores, aqueles que conhecem, estavam comentando. O que eles comentaram? Que a sentença dada pelo juiz Moro era absolutamente perfeita. Então, a partir desse momento, a dedução era que ele seria condenado. Não, parei, Marni. Os desembargadores que julgaram a matéria não fizeram nenhum comentário. Eles não podem fazer. Eles seriam suspeitos. Eu poderia falar, senhor Vitor. Mas eles elogiaram bastante. Deixa eu falar primeiro, mas eu não consigo concluir um raciocínio aqui na mesa. Não, mas eu estou corrigindo uma informação. O senhor não pode dizer que os desembargadores que votaram hoje, que já deram uma opinião. O desembargador Thompson Flores falou isso que eu ouvi. Bom, o desembargador Thompson Flores falou isso aí. Então, os desembargadores, outros também falaram isso. Eles não comentaram, mas essa sentença já estava programada há muito tempo, estava tudo 430 páginas, já foram escritas, consultadas, analisadas, etc. Por esse juiz. O Lula está recebendo aquilo que ele sempre pediu e sempre mereceu, ou seja, a condenação. E esses mesmos desembargadores é que vão julgar tudo a partir de agora e que vão pedir ao juiz Moro que ele seja detido e que ele cumpra a sua pena. Eu não sei o que vai acontecer, se ele vai poder fazer campanha política. Na sequência disso, após decisão unânime contra Lula, Bolsa fecha pregão pela primeira vez acima dos 83 mil pontos, Vitorino. O dólar caiu a
3,14. Mercado reagindo. Mercado reagiu, 83 mil pontos, subiu 3,14 ou 15%. Recorde da Bolsa Brasileira. Primeira vez. Nunca se valorizou tanto as ações das empresas brasileiras e nunca... Para ver como eles estavam esperando que alguma coisa acontecesse, né? O que as pessoas querem? O dinheiro é o bicho mais arisco do mundo. É um animal arisco. Ele vê risco. Ele é vivo. Ele corre. Ele corre. Então, o que acontece? Um país, para ter investimento... Por que as pessoas investem nos Estados Unidos? Por que as pessoas investem na Inglaterra, na França? São países que têm estabilidade, segurança. Então, o Brasil, para vender essa imagem de segurança, precisa oferecer um regime jurídico e um regime político confiável. Ou seja, se o seu Lula consegue, no grito, pressionar a justiça brasileira, qual a credibilidade que terá um investidor para despejar milhões de dólares no país em novas fábricas, em novos investimentos, em novos projetos? Nenhum. Perfeito. E o Então, Rebelato? parece que isso foi uma consequência imediata. Que bom. Rebelato. Eu, quando vi a chuva, eu pensei que bendição, né? Eu que sou meio à toa, para lavar a minha alma, né? Eu senti que a chuva lavou a alma, lavou a cidade, sobretudo a cidade conspurcada, enxovalhada e emporcalhada por toda essa turba de apoiadores de bandido. Eu estava pensando, Magda, Beatriz, assim, ó, depois da fome e da loucura, a pior doença é a solidão. A pior dor humana é a solidão. E eu pensei na solidão dos tiranos. Imaginei naquele átimo do último voto da sentença, e sentença vem de sentence, que é sentimento, né? Que, para mim, encarna, obviamente, o sentimento da população, da brasilidade. Então, assim, alma lavada porque a alma estava suja, emporcalhada. Aliás, usou-se o tisnar, né? O verbo tisnar, Sim. que vem de tisna, que é a sujeira, é a coisa preta. Tisnar é o mesmo que Carvão. Carvão, isso vem do carvão, Fica exatamente. Encarvoado, né? A coisa fica encarvoada. Exatamente. Carvão. Então, assim, nós Encarvoada que as pessoas destisnamos conhecem mais, né? as nossas almas. Só para concluir, ele pode tentar, Vitorino, o habeas corpus, mas não vai conseguir o habeas animus. Isso foi, né? A alma. Isso, então, assim, nós estamos de habeas animus. Eu me sinto com a alma, né, com a alma lavada, com a alma levantada. Eu espero que daqui para frente haja o fim da corja da Orcrim PT. O próximo passo, se nós tivermos um pingo de vergonha na cara, e acho que o Brasil mostrou a sua cara, da música, qual é a tua cara? Cazuza. Brasil, mostra a tua cara. Mostra a tua cara. O Brasil hoje mostrou a cara. E eu espero que o segundo passo seja a extinção da Orcrim, organização criminosa chamada PT. Dona Magda, eu queria fazer uma pergunta para o Vitorino, que eu sou completamente leigo, graças a Deus, nesse aspecto, porque é um aspecto que eu não gosto. Vitorino, houve 3 juízes, em tese. Eu sou um cara do povo que estou te perguntando. Tá. Eu sou um telespectador. Cada um deu uma sentença, certo? Em tese. Cada um deu condenado a 10 anos, outro a 15, 20 anos. Qual foi a condenação dele, seria? Em anos para ficar na cadeia? Bom, vamos lá. Essa é a pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de O saber. relator da matéria ampliou a pena com base na culpabilidade, na culpa in eligendo, que são as figuras das quais você tem responsabilidade sobre aquilo que você determina, sobre aqueles que você elege, aqueles que você escolhe, Comanda, né? aqueles a quem você atribui poder. O desembargador Baran entendeu que a pena dada pelo juiz Sérgio Moro foi muito branda. Quem diria? Os petistas vão sentir saudade do Moro. Mas, 9 anos, 6 meses. Não sabiam. o Moro era bonzinho, eles não sabiam. E ele entendeu que, por ser um presidente da República, ao chefiar uma organização criminosa como essa,
ele deveria ter um gravame. Um gravame. Não é a expressão jurídica e não é jurídico. O gravame que eu digo É um agravante? você tem responsabilidade maior. Não, o agravante seria jurídico. Ele não aplicou um agravante jurídico. Ele aplicou um agravante ético-moral. Então, assim, ele entendeu que a pena deveria ser maior. E aumentou a pena. Aplicou 12 anos nos somatórios das duas acusações, 12 anos e 1 mês de cadeia. O revisor da matéria seguiu o relator na dosimetria da pena. E o terceiro desembargador Laus, seguiu também o relator na dosimetria da pena. Eles entenderam, ao relatar a matéria, de forma muito convergente o conteúdo. Sabe por quê, Chicão? Essa 8ª turma, ela julga há 2 anos os casos da Lava Jato. Então, tem muitas coisas que eles já conhecem. Os atores do cenário jurídico ali já são conhecidos. O fulano de tal, já tem 4 processos com o desembargador tal. Disse isso, né? 2, sim, foi o desembargador Laus. Ele disse, olha, nada do que nós estamos vendo aqui é novidade ou afeta exclusivamente esse processo. A Operação Lava Jato é julgada por essa turma. E nós conhecemos, sabemos o que aconteceu na Petrobras. Então, assim, embora não possa fazer parte da fundamentação, muitos dos argumentos que levaram ao processo de convencimento dos desembargadores é o fato de que eles já conhecem a fundo a roubalheira na Petrobras. Já conhecem os personagens, já sabe quem servia quem abastecia quem, eles já têm esse domínio, porque mesmo não tendo, digamos, a chamada prova conclusiva, nós chamamos de prova derivativa, aquela que induz a uma conclusão. Mesmo não tendo essa prova ali, ele tem essa prova conclusiva, definitiva, em outro processo que ele já viu. Esses 3 desembargadores estão julgando esses marginais da Lava Jato há 2 anos. Eles já conhecem todos esses processos a fundo. Então, assim, alguém dizer, a Carla destacou muito bem, aquela história, não tem prova. Gente, são mais de 300 documentos autenticados pericialmente. São 14 testemunhas, 7 delatores. Dizer que não tem prova num processo como esse... Agora não dá mais. Não dá mais. Agora deu. Eu aceito que uma pessoa modesta, analfabeta, me diga isso, mas ouvir isso de juristas... Ouvi isso de advogados defendendo uma cor de partido. De deputados defender uma cor de partido. Chicão, o cidadão defende o seu país. O boçal defende políticos e partidos. Mas, doutor, amanhã ele entra com a candidatura, certo? O TRE pode aceitar ou não? Não, ele não entra com a candidatura. O registro da candidatura só pode ser feito em agosto desse ano. Mas se o TRE... Não, ele diz lança porque ele vai pra rua, eu acho. Até lá é só discurso. Porque ele vai pra rua. Até lá é só discurso. Ele diz que lança porque vai pra rua. Então a inelegibilidade dele não continua, não entra. A ela vai ser inelegibilidade avaliada isso em um segundo momento, que assim, lá em agosto, quando ele entrar com o requerimento da candidatura dele. Quando ele entrar com pedido de candidatura, aí pode aceitar ou não. O Tribunal Superior Eleitoral, que é presidente, é o TSE, vai rejeitar. Para rejeitar, dizer, o senhor não pode, porque o senhor é condenado por Aí ele entra com recurso. Só para deixar... Não, pare um pouquinho. Só para completar essa história da pena, ele foi condenado corrupção, 8 anos e 4 meses de reclusão, 230 dias multa, lavagem de dinheiro, 3 anos e 9 meses, 50 dias multa, na soma, então, 12 anos e 1 mês de reclusão. E acaba com a história do pedido de prescrição da pena, porque com essa pena, o cálculo já é completamente diferente e acaba... Mas ele pode se livrar, Carla, com o recurso dessa pena? Não é isso que ela está explicando. Não. E além dos 12 anos, ainda tem o dinheiro, né? Sim, 1 milhão e 300. Mas dinheiro para essa gente não é problema. Dinheiro para essa gente. Vitorino, se ele, através de recurso, ele conseguir a candidatura à presidência, vamos supor, e ele ganha a presidência, ele não pode ser preso daí, né? Chicão, eu vou dar uma péssima notícia para ti. Agora, meu sentimento pessoal. Ele vai concorrer à presidência, porque se há coisa muito fácil de conseguir em Brasília, é eliminar. E se ele ganhar, aí ele não vai preso. Sim, porque aí ele se torna... Ele é presidente, né? Então, mas olha bem, se ele ganhar a eleição, ele precisa ser diplomado.
e a discussão da diplomação dele vai para a justiça. Só que, sabendo como são os tribunais superiores brasileiros, amigo, ninguém briga com o rei lá. Fala do Rebelato. Uma palavrinha sobre a falácia das provas. O problema é o seguinte, um ser humano na vida terá ou ciência, lógica, terá arte ou terá religião, que é mágica. Nós estamos operando no nível, no extrato de pensamento mágico. O PT, os militantes ou militontos, saíram já da dimensão lógica. É como tentar... O meu nono, que veio da Itália com 14 anos, dizia assim, louco, velho e criança se mata pelas costas. Matto, vecchio e bambini si mata per le spalle. Tu não podes convencer uma criança de nada, tu tens de, aspas, matar pelas costas como um velho ou um louco. Tu não podes convencer um louco. Há uma turba enlouquecida de fanatismo religioso por São Lula. Não vale, a questão... Vão continuar dizendo que não há provas. Por quê? Porque já é uma questão de fé e dogma. É fé. Terreno absolutamente religioso e mágico. É a tecla que esse... É a tecla. Magia, pensamento mágico e não lógico. Agora vou levantar uma questão aqui. Eu queria aditar um pouquinho o que você disse, dizendo o seguinte. Eu acho que além desses fanáticos, tem um componente também econômico aí, viu? Tem muita gente que faz do Lula uma bandeira econômica. Sim. A gente sabe que muita gente enriqueceu no governo Lula. Muita gente se ajeitou. Então, além desse fanatismo, tem um aspecto econômico aí. Magda, vamos descontrair um pouquinho? Vamos. Claro que as brincadeiras tomaram conta olha, nem sei, eu estou recebendo cada coisa e não consigo parar. Tem umas do Grêmio, não sei o quê, do AS, tudo isso eu quero passar por cima para não ferir o sensibilidade. Mas tem uma que eu achei genial. Botaram a foto do Moro e a foto do Lula. Disseram, pela primeira vez na história desse país, um juiz ferra um corintiano. De bom humor, muito bom humor, porque normalmente as pessoas ficam furiosas com as brincadeiras, enfim. Aqui no WhatsApp, boa noite, queridos, Brasil, tetra, 3-0, Lula preso, beijos a todos, Nete Saldanha. Depois, boa tarde, parabéns pelo programa. Uma pergunta, se o Lula sair do país, ele pediu para viajar, ele será considerado fugitivo? Abraço especial para o doutor Rebelato, Carlos de Santo Ângelo. Não. A mesma pergunta tinha feito também a Adriana. Boa noite, Carla, esse é o nosso Brasil. Não, a Adriana diz o seguinte, boa noite, Carla, esse é o nosso Brasil, onde um bandido vai ser candidato e com grandes chances de ser eleito, Adriana. Mas o Flávio já tinha dito, o Lula vai viajar, pode não voltar? Flávio Mário Caldeira. Tomara. Não, ele pode não voltar, mas olha bem, uma coisa que eu prestei atenção muito na decisão é porque, assim, tecnicamente, tem pequenas coisas que às vezes passam batido numa sessão como essa, ainda mais uma sessão altamente técnica. Eu elogiei antes aqui, vou continuar elogiando. Os votos dos desembargadores foram de aplaudir. Recomendo aos estudantes de direito acompanharem esses votos dos desembargadores, assistirem 1000 vezes, porque foi uma aula de direito que se teve hoje à tarde. Mas... em momento algum, na decisão, se falou em entregar o passaporte. E o motivo é simples. Ele não está ainda com a prisão decretada. Só depois da prisão decretada. Só depois da prisão decretada. Sim, mas é que tem todo o tempo. Tem um mecanismo legal. Foi o que ele explicou agora há pouco. Tem um embargo de declaração, a resposta, depois envia o juiz de primeiro instante para o cumprimento da sentença, que aí determina. Então, eu acho que o Lula... Mas eu quero que o Lula não vá para a cadeia. Eu vou explicar por quê. Essa é a pior parte. Além de ser candidato, que eu acho que ele vai ser, eu também acho que ele não vai para a cadeia. O STF está se coçando para votar novamente aquela matéria e anular a súmula que ele mesmo prolatou, determinando que o cumprimento da pena pode ser estabelecido a partir da condenação por colegiado. A partir da condenação transitada e julgada por colegiado. Essa é uma súmula do STF que diz o seguinte, se ele for condenado, recorreu, perdeu, pode cumprir a pena. Não precisa aguardar STF e STJ. O STF está louco de vontade de rever isso, porque tem lá o seu Toffoli, tem lá o seu Lewandowski, tem lá o seu Gilmar Mendes, tem lá o seu Marco Aurélio,
que é uma turma de humanistas. São juízes, inclusive o próprio Alexandre de Moraes já disse que quer rever essa posição de prisão. Ele que tem um livro editado sobre a matéria pregando a prisão transitada de julgado de segunda instância. Pois bem, agora ele virou ministro do STF e mudou de ideia. Então só aí já tem 5 votos contra a prisão. O que isso vai acontecer? Tem uma pressão porque a fila está andando. Não é só o Lula, a Lava Jato está pegando mais gente. E quando terminar esse governo, vai ser um Deus nos acuda. Então, assim, o STF, anotem, vai usar o Lula para anular essa súmula. E sabe o que vai acontecer? Ninguém mais vai preso no Brasil por corrupção. Anotem que eu estou dizendo. É só o que faltava. Olha aqui, ó, Sérgio Goulart, depois dessa condenação, até comemorado por parte da população, o Lula, mesmo condenado, poderá sair fortalecido. Se for confirmada a sua candidatura e se isso se confirmar o enfrentamento, poderá ser ainda mais acirrado, tá? O Anderson Antunes diz assim: ontem uma multidão vermelha invadiu Porto Alegre em defesa de Lula. Avenidas importantes foram bloqueadas. Policiais e agentes de trânsito de prontidão, TRF4 liberou do trabalho todos os servidores não envolvidos com o julgamento. Consequências. Além do dinheiro público gasto para esta operação, pessoas ficaram presas no trânsito, inclusive eu. Precisei mudar de rota, entrar numas quebradas loucas para conseguir chegar em casa. Daí eu fico pensando, o que passa na cabeça dessa gente desocupada para vir à cidade e ficar babando o ovo para um político? É muito fanatismo, ou então, o mais provável, está rolando uma boa grana, carguinhos e um pão com mortadela no final, só pode. E o Lula deve pensar, gente alienada se vende por pouco, ainda bem. O Rebelato acabou de explicar. E o Rebelato falou da chuva que caiu em Porto Alegre, né? A chuva também, além de lavar a alma, lavou a rua e os manifestantes. Em Brasília, também fogos de artifício. Aqui, eu acho que quando começou a se encaminhar para o 3-0, que a partir da maneira que o desembargador vai falando, tu percebe onde é que ele vai chegar, né? O desembargador lá, quando começou a falar, a gente sabia que era. Muitas pessoas já começaram a ir embora dos locais. E assim foram uns mini foguetes, assim. Não, as pessoas ficaram decepcionadas, mas o que eu fico triste... o que eu fico triste é que essas pessoas, né, muitas não são daqui de Porto Alegre, vieram para acompanhar o julgamento, mas vieram também para poluir a nossa cidade, porque no evento ontem, né, que eles já começaram o esquenta, a partir das 23 horas de ontem, 23h30, o DMLU começou a limpar a cidade. E no centro de Porto Alegre, eles conseguiram unir 6 toneladas de lixo deixados por este povo. Comparando com a final do Grêmio, né, na Libertadores, não foi tanto, porque lá na Avenida Goethe foram 20 toneladas de lixo deixadas pelos torcedores, né? Mas é muito lixo para esse povo vir de fora para deixar aqui pra gente, hein? Que herança. A Elizabeth pergunta se os embargos de declaração são 5 dias, eu falei 15. E o embarguinho 2 dias. Eu falei 15 dias, é 5 dias. Os embargos de declaração 15 dias é o prazo de resposta do... Bom, agora vem os questionamentos a nós aqui, né? Como os embarguinhos, que é o chamado embargo interno, né? Que é o embargo regimental, esse é 2 dias. Mas esse acho que não vai caber. Olá, Magda, estamos no bom caminho. Vamos entregar tudo para o Temer, afinal, ele não rouba, né? Viva o Temer. Não, o Temer também tem... O Temer tem o tempo dele também, né? Tem que ir na sequência. O Temer também. Por isso que eu temo pela decisão do STF, anulando a própria súmula, porque veio o pessoal do PMDB, né? Porque, como eu falei, a fila está andando. A fila está andando. Terminou o governo Temer no final do ano, imagina, o Moreira Franco vai ter que sair debaixo da mesa, o Michel Temer vai ter que... Essa gente cai na mão do Moro, mas vou falar uma coisa para você, está todo mundo para a mão do Moro depois do... Não, eles querem ficar com o Moro, eles não querem pro TRF4. Eles não querem mais, vão ficar com a sentença do Moro. Uma pergunta, Vitorino. É bom para Bolsonaro o fato de hoje? Não. Não, é péssimo. Porque ele fica coitadinho, o Lula ficou coitadinho. Sabe por quê? Por causa do coitadismo do Lula. O Michel Temer deu ordem, Chicão, agora à tarde, para que nenhum ministro se manifestasse sobre a decisão. Por quê? Porque o PT certamente vai fazer uso disso. O Lula vai fazer uso disso. Porque a imagem agora do Lula é o coitadismo. Ele vai pregar o coitadismo. É a vítima. É a vítima, o perseguido. Sempre foi. Que a mulher morreu. O coitadismo, ele vai pregar o coitadismo. É um mártir. E o que está acontecendo nisso aí? O antídoto ao Lula era o Bolsonaro. O radical à esquerda, ele só é combatido
pelo radical à direita, porque o radical à direita chama o centro. O Lula não participando da eleição é ruim para o Bolsonaro, porque aí os votos vão correr para dentro, ou seja, esquerda moderada, o Ciro Gomes, direita moderada, o Alckmin. E o Bolsonaro fica. E aí o Lula janta eles no segundo turno todo mundo. O que acontece? Para o Bolsonaro, o ideal é que o Lula participe da eleição, porque o Bolsonaro é o anti-Lula. Exatamente. É mais ou menos o efeito Rigoto. Em outras palavras, o Sérgio Goulart diz assim, depois dessa condenação, até comemorado por parte da população, o Lula, mesmo condenado, poderá sair fortalecido. Se for confirmada a sua candidatura e se isso confirmar, o enfrentamento poderá ser ainda mais acirrado. E o Eugênio Carlos diz assim, doutor Rebelato está correto novamente. Hoje foi a condenação e só vou levar fé na justiça no momento que enxergar o Lula algemado e no presídio. A ineligibilidade já está valendo. Portanto, estamos livres da sua candidatura e 12 anos foi pouco. Acho que não é bem assim pelo que o Vai Gustavo virar falou. pastor evangélico. Agora, sabe, Rebelato, isso me lembra um pouco a Revolução da Nicarágua. Quando Somoza caiu pelos contras, ajudado pelos americanos, a eleição era Daniel Ortega de um lado e Violeta Chamorro do outro lado. Só que Daniel Ortega usou o Marte Sandino, a bandeira do morto, do falecido, e ganhou e está até hoje no poder. Isso aí Lula pode usar do Marte, usando a morte de Marisa. Isso aí sensibiliza muito o povo do lado monstro, Bolsonaro, o cara mau, o militar. Isso aí o povo brasileiro vai para esse lado. Eu não acredito na força do Lula, não acredito, acho que não teve nenhuma mobilização assim, foi a grande mobilização. O Vitorino disse, não está terminada a partida. A gente sabe que muita gente que veio até Porto Alegre veio em função dos ônibus fretados, do dinheiro que recebeu, por livre, espontânea vontade. Então, assim, eu já não acredito em toda essa força. Carla... Eu acredito que o Lula tenha aqueles até 30% da população que vão morrer com ele. Ele pode ser condenado, ele pode tudo, a prova pode estar na cara de todo mundo que eles vão continuar dizendo que ele é inocente. Acompanhado por muitas pessoas que não dá para acreditar, como Manuela Dávila, que continua afirmando que ele é inocente e que ele deveria ser candidato. Mantra, né? Então, assim, tem um limite. Tem um limite, porque ao mesmo tempo que ele tem essas pessoas que adoram ele tem uma rejeição muito grande. E para vencer essa rejeição depois de uma condenação, eu acho muito difícil. Agora, cara, eu acho que é interessante, até ver o aval do Vitorino, do Rebelato, nisso que eu vou te perguntar, cara. Então é o seguinte, eu acho que essa mobilização também foi numa cidade, em termos, distante da órbita PT. Se fosse São Paulo, seria muito mais, acho, a mobilização. Chicão, eu vou falar uma coisa para você. PT? A maior concentração... Teve a maior concentração anti-PT dentro das mobilizações na Avenida Paulista. Agora está tendo, a Avenida Paulista fechada, está tendo festa na Avenida Paulista. Tendo festa na Avenida Paulista, naquele trecho ali entre o MASP e a Fiesp, aquele trecho ali, está tendo festa na Avenida Paulista, bandeiras verdes e amarelas. Agora eu vou falar um negócio para você, Chicão. A única coisa que impressionou algumas pessoas foi a foto do encontro ontem na Esquina Democrática. Quero levantar aqui para vocês uma questão. A Esquina Democrática, meu amigo, entre 6 e 7 horas da noite, está sempre lotada. Se você fizer um show de 2 palhaços lá, vai juntar 1.000 pessoas. É verdade. A Esquina Democrática, entre 6 e 7 da noite, tanto que as manifestações lá no Anfiteatro Pôr do Sol estavam as moscas. As outras manifestações era meia dúzia de gato pingado. O público se reuniu para ouvir o Lula ontem entre 6 e 7. E teve gente dizendo o seguinte: eu estava passando aqui, o rapaz me ofereceu 30 pila, me deu uma camisa vermelha, o senhor põe, deu 30 pila. É uma grana. Sim, né? Daí eles tiram foto e as imagens chocam, Eu só queria fazer uma comparação. A maior parte eu não lembro onde é que eu vi isso, mas o rapaz disse: eu estava passando aqui, eu trabalho ali, ó. Eu estava passando aqui, aí o rapaz disse: quer botar a camisa? 30 prata, fica aqui, ó, entra aqui, bota a camisa. Até hoje na Argentina, o Maradona é o São Maradona e há a igreja maradonista. Eu acompanhei a ascensão e queda de Maradona nos 12 anos e meio que morei em Buenos Aires. Até hoje se diz que o Maradona era cocainômano e parece que continua sendo,
Porque com a droga, com a cocaína e a maconha, ele se comunica com os deuses, porque ele é um demiurgo, Deus terrenal. E essa é a crença. E, na verdade, a origem da droga pelos povos incas, os astecas também, mas sobretudo os incas, qual é a origem da droga? É a comunicação com os deuses. Os Apache. Claro, para se comunicar com os mortos. E achado que as balas não passaram. Os deuses, os pais. Então se crê e esse mantra vai continuar. Porque o São Lula. Nós temos que se agarrar agora. Só faltar a religião Lula. Nós temos que se agarrar agora nesses santos, nesses deuses, porque é previsível os próximos passos da defesa do Lula. Eu tenho que tomar cuidado aqui, porque tem um aspecto ético que eu não posso abordar. Cuidado. Enfim, aquela coisa toda. Como eu sou juiz do Tribunal de Ética da OAB, eu tenho que tomar cuidado com o aspecto ético. Então, eu não posso criticar um colega, nem ficar elogiando, enfim. Ele tomou uma postura profissional, mas eu acho que o Lula e os seus seguidores erraram. Não se bate de frente com a justiça, amigo. Muita pressão. Saíram xingando o Moro. Saíram atacando o Moro. Aí... o Moro. Aí começaram a atacar o TRF4. A imprensa, porque tem uma imprensa vermelha. O Grupo O, o Grupo Folha, está constrangedor o que está fazendo. É constrangedor o que a Folha de São Paulo está fazendo. E as empresas dela. E começou a atacar o TRF4. Para aí. Eu sou juiz. Eu estou decidindo uma causa. Eu tenho um processo na minha frente. E eu vejo uma semana antes as pessoas ficarem me xingando de algo que eu não julguei ainda, levantando suspeição, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Para aí, qual é o ânimo que você vai ter para julgar um processo como esse? O ser humano, por mais técnico que seja, Chicão, ele tem sangue nas veias. Aliás, a grande decepção, sangue e água, né? Por isso se chama sentença. Eu era apaixonado pela. Eu era apaixonado por aquela nossa modelo, a Gisele Bündchen, e descobri que ela é 70% água. Mas assim. Olha aqui, ó. O que leva o pessoal a ir para Moinhos de Vento? Lá não são vagabundos, são os ricos. O Marcelo Denilson diz isso, nos criticando, né? Porque não, os estradas estão. Onde é que estava o Lula? Não, mas é isso que ele está dizendo. Assim, ó, sempre que a gente se refere às pessoas do Lula, né? Vocês falam os vagabundos, que não trabalham, que não sei o que. Ele disse assim, agora os que vão lá para o Moinhos de Vento não são vagabundos? Não, os que vão para os que vão para o Moinhos de Vento vão no final de tarde, porque cumpriram os expedientes de trabalho. Exatamente. O resto ficou acampado. Olha aqui, ó, o Emilson Almeida diz o seguinte: boa noite, bancada. Uma pergunta. Como foi de 3-0, o Lula pode pedir música no Fantástico? Pode. Começou a sacanagem. Eu me chamo Rodrigo, votei no Lula, mas ele merece uma cadeia. Lugar de ladrão é na cadeia. Aí pergunta nosso outro telespectador, o Alessandro de Canoas, quantos trilhões de laranjas estão de olho? Carla, lê meu e-mail, meu WhatsApp. Olá, amigos. Engraçado, ontem os mortadelas se vangloriavam dizendo que o pôr do sol estava a favor deles, por se mostrar vermelho. Hoje parece que o tempo fechou bem na hora do julgamento. Parece que São Pedro é mais poderoso que o Lula, que se considera Deus. É verdade. Fábio Lazzarini. Vitorino, se Lula ainda será julgado no caso do sítio de Atibaia, e um dos argumentos da defesa de hoje foi que Lula nunca tomou posse do triplex, então no julgamento do sítio, onde até as cuecas estavam na gaveta, será um passeio a sentença, Alexandre Lau. Até porque, inclusive, foi citado, né? Que o apartamento, que não sei o que não é, mas ninguém põe mobília dentro de um apartamento que não é seu, ninguém faz cozinha. É mais ou menos o sítio de Atibaia. Da decoração. O sítio é pior, tinha a adega dele, tinha os presentes que ele ganhou. Tinha remédio, e a declaração de pedalinhos, a declaração de imposto de renda dele, né? Eram muitas evidências. A 2015 tem. Está declarado o imposto de renda de Lula de 2010 a 2015, esse período, o Atibaia e o triplex. Há 4 coisas na vida que não, acho que não estão, Rebelato. Sim, eu li isso. Mas uma das coisas que eles alegam é que ele não... Porque para declarar no imposto de renda tem que ter a escritura definitiva. Há 4 coisas na vida que nunca dá para esconder: a tosse, o amor
o ódio e a verdade. Não, o PUM também não. Dentro do elevador é devastador. Marli Barcelos, A verdade aparece. quero te ouvir, Marli Barcelos. Ninguém vai te interromper, eu juro. Não, se interromper. Não vão te interromper. Normal aqui, eu não consigo concluir um assunto, nada. Sempre sou cortado, vilipendiado. Normal aqui. Eu quero dizer para vocês que, primeiro, que o Lula não está morto. As pessoas estão muito enganadas. Seria estultice da minha parte afirmar que o Lula está morto. Pelo contrário, a partir de agora o Lula vai crescer mais nas pesquisas. E se ele não for o candidato que ele indicar e que ele irá trabalhar, evidentemente, como ele elegeu a Dilma, ele pode eleger uma outra pessoa. E isto eu estou falando com absoluto conhecimento, porque eu vi ser eleito o Celso Pitta, prefeito de São Paulo, pelo senhor Paulo Maluf. Eu já imitei aqui, contei para vocês. Eu votem no Celso Pitta porque vocês estarão votando em mim. E tal, e aquela campanha, elegeu. Vai o Lula para as redes sociais, se ele não puder ocupar o espaço do PT na televisão, e as redes sociais estão abertas, ninguém pode proibir alguém de falar nas redes sociais, e ele vai fazer a campanha política. E esta pessoa tem grande possibilidade, não sei quem seria o Haddad, ou Jacques Wagner, ou sei lá, outro qualquer do PT, porque quem era a Dilma? Absolutamente nada. Ele elegeu 2 vezes a Dilma como presidente da República. Claro que naquela época ele tinha um outro prestígio. Muito diferente. Mas ele não era o herói, ele não era a vítima. Hoje, claro que ele não é vítima, mas hoje ele se diz vítima. Então eu não tenho nenhuma dúvida que ele perdeu o primeiro round. Vamos todo mundo dizer que eu sou lulista. Pode falar o que quiser. Eles já dizem, né? Mas qual é o problema? Qual é o problema? Está dizendo que gato tem 7 vidas? Isso. E eu digo para vocês o seguinte. Aguardem os próximos lances. Se ele não for o candidato, ele vai indicar um candidato e vai trabalhar por esse candidato que tem reais chances de ser eleito ou de ir para o segundo turno. Alguém declarou que ele já tem um plano B. Ele já disse que não vai desistir, né, Mário? E eu quero... Não vai desistir. O Lula nem escolheu o candidato ainda, o Mário já está fazendo campanha. Mas é o que eu falei. Louco, velho e criança se ataca pelas Deixa ele concluir, por favor, senão ele vai se magoar, vai levantar, vai embora. Eu não quero que as pessoas façam isso. Deixa ele embora, isso não é um problema. Não vai nada, eu vou atrás de ti. Acontece o seguinte, que, em realidade, o cenário político nacional mudou a partir de hoje. Escrevam o que eu estou dizendo, nós vamos ter grandes novidades na política. Não temos um candidato, Ciro Gomes, horroroso. Quem é o Ciro Gomes? Falou o pai Marne. Eu vou votar no Ciro Gomes. Então vai votar no Ciro Gomes? Vou votar no Ciro Gomes. Para mim é o candidato mais preparado, mais inteligente, conhece o Brasil. O candidato preparado seria o Cristóvão Buarque. Esse sim, que é um professor, mas ele não tem carisma pessoal. O Cristóvão Colombo, que dá a meia volta. Olha aqui, ó. Nós vamos falar até o final do programa. A jararaca não está morta. Claro que não. Tá, nós vamos falar sobre o... Eu posso dar beijo? Tem muita gente... Aí eu também tenho que dar satisfação para as pessoas. Tem muita gente de aniversário hoje, então eu quero mandar um abraço, um alô para dona Lourdes Lacava de Caxias do Sul. Ela está acompanhando o nosso programa, sua filha Verônica está com ela acompanhando o nosso programa. Dona Lourdes, um grande beijo para a senhora, no alto da sua idade. A gente fica extremamente feliz de ter a senhora como telespectadora. Carinho, um beijo para a senhora de toda a bancada. Bom, vamos falar de como é que se diz assim, de bijuterias, de miudezas. O meu vestido azul aqui, ele fez assunto até hoje. As pessoas querem saber onde é que eu fui. Então, eu vou contar para vocês. Ontem estava estreando um projeto no Eleven, aquele restaurante, casa noturna que tem ali na Dinarte Ribeiro, que a ideia era assim, era um jantar, se você ia lá, se quisesse jantar, e depois tinha um dancing com músicas anos 70, anos 80 e tal. Então, eu fui, conheci, inclusive... eu sentei à mesa com umas pessoas que eu não conhecia, agora conheço. E todos eles assistiam o nosso programa. Todos falaram, comentaram e tinham assistido, inclusive, antes de eu ir para lá. São eles os casais Regis e Andréa Bing e Viviane e Marcelo Goldoni. E a comida do Eleven, que está a cargo do chefe Maurício Olmi. Maravilhosa. Maravilhosa. Tu que gosta de ver lugares... maravilhosa. Isso foi o que eu fiz ontem. E hoje está todo mundo me elogiando. Até no meu Instagram mandaram mensagem para falar da tua maquiagem, do teu cabelo. E hoje qual é a festa? Ô, Chicão. Hoje continua. Não, a Magda anda muito
muito afinadinha. Tem coisinha. Você lembra que o pai Paulinho disse ano passado? O pai Paulinho não é. Não é. Tem coisinha. Essa saída dela no final do ano, ele disse até o final do ano. Ela saiu dia 20 e voltou de lá pra cá devastadora. Tem coisinha. Tá, e deixa eu dizer pra vocês, eu me arrumei mais, porque eu não sei, achei que era um dia especial, era pra acompanhar o julgamento. Aquela coisa, né, Chicão? Magda, a mulher quando se arruma porque ela tá gostando de alguém, ela tá sendo gostada. E quem tá perguntando da minha maquiagem foi o Rodrigo Paim, que é quem me maquia lá do Bordeaux. E eu realmente, eu vou fazer uma comemoração com umas amigas minhas na pizzaria de uma delas, que agora é a dona da Nela Pietro ali no Moinhos de Vento. É maravilhosa. E eu vou pra lá, nós vamos nos juntar e comemorar o mês e meio. Tá muito sofisticado numa pizzaria. Pra quem gosta de pizza Mais um abraço. doce... Mais Quem um gosta abraço. de pizza doce, já que vocês estão de aniversário, a Pizza melhor doce? pizza doce da vida é da Nela Pietra. A pizza Romeu e Julieta, não é Romeu e Julieta, acho que é Nega Maluca, é o nome da pizza, e é de chocolate, mas é aquele chocolate maravilhoso, não é aquele meio amargo, não, é chocolate de verdade e com doce de leite. É uma bomba, mas é bom. É bom. Eu recebi mensagem aqui no meu Instagram, @JessicaViver_oficial, falando do visual da Magda. O Elias Oliveira de Porto Alegre disse que a Magda tá diva. E também a Beta Salim disse que tu tá maravilhosa, adorou tua maquiagem. A Berta Piffer As pessoas usam as nossas redes sociais pra mandar beijo pros outros. Tem um dia da caça, outro do caçador. Deixa eu consertar um negócio aqui. A dona Janete está dizendo... Diz pra Magda que ela está lindíssima, dona Janete. E quero mandar um abraço para o esposo da dona Janete, o seu Osmir Antônio Stein Rosa, que hoje está comemorando mais um ano de vida. Seu Osmir, grande abraço, feliz aniversário, Beijo. Obrigado pela audiência. Eu fui apertar aqui para ver o nome dele e apertei naquele dedinho assim. Coitado. Eu que apertei errado o negócio aqui. Seu Osmir. A respeito do Lula. Seu Osmir, um abraço. A Jaqueline disse, concordo plenamente com a Carla. Acho que o Lula se acabou. Que bom. Que Deus passe, os anjos passem e digam amém. Aqui, ó. O Mário tem razão. Beijos. Só pra dar uma satisfação. Sessão beijos. Fiquei com ciúmes, Carla. Manda um beijo pra Caxias do Sul. Que amor. Beijos. Fala, Rebelato. Queria falar bem rapidinho assim, ó. O senhor Oscar Wilde, do Retrato de Dorian Gray, diz o seguinte. Filmaço. Maravilhoso. Maravilhoso. A mais cruel e criminosa das criaturas é aquela que desperta o amor de alguém sem a intenção de amar. Isso vale para tudo, para a vida e para o tal. Ele faz de essa Lula. citação no momento em que a noiva que ele arruma no teatro, ele promete casamento para essa moça, Isso. e engana essa moça e a moça se apaixona por ele loucamente. Cai como um E patinho. leva ela ao suicídio. Exatamente. Que bonzinho ele. Leva ela ao suicídio. Então, o caso Lula, as pessoas têm um amor político, tiveram, eu tive. Eu votei 2 vezes no Lula. Eu tive um amor político por Lula. O Aristóteles diz que nós temos 3 tipos de amor: Eros, Filos e Ágape. Eros é o amor erótico, sensual. Filos é o amor de amigos. E Ágape é o amor aos ícones, ídolos e até divindades. Então, o amor icônico do Aristóteles, na verdade ele fala de 7 amores, mas esses 3, Eros, Filos e Ágape, são os principais. Se converte em ódio. Eu que amava Lula há 10 anos, odeio e quero ver a jararaca morta. O amor Tudo culpa do Rebelato. Se transforma em ódio. O amor que eu tinha por ele era o Sifus. Para aí, Gustavo, olha, entre amor e ódio, vamos lá. É uma outra forma de amor. Gustavo Vitorino, te prepara agora. Ontem, boa noite. O Vladimir Roberto da Cruz, de Novo Hamburgo. Ontem, ao contrário do que Gustavo Vitorino disse sobre o secretário da Fazenda da Índia, este não se posicionou contra a globalização, mas reclamou do protecionismo adotado pelo Trump. Também disse que haviam 3,4 mil apoiadores do presidente Lula, mas ficou bem claro que tinha mais de 50 mil. Se é assim que o Vitorino interpreta fatos e notícias de jornal, imagino no âmbito jurídico. Eu te disse que era chumbo grosso. Mas no meio jurídico, leis, provas, lógica, é tudo descartável. O que importa é proteger os grupos feudais de sempre.
Então, deixa eu responder. Como é o nome do cidadão? Vladimir. Seu Vladimir, vamos deixar bem claro, seu Vladimir, não tinha 50 mil pessoas. Você sabe o que é 50 mil pessoas na esquina democrática? Vai até o mercado público. Cabe. Não cabe. Vai até o mercado público, desce a Borges, vai até o largo lá do... Não tinha 50 mil pessoas. Tinha ali, olha, a Brigada Militar estimou de 3 a 4 mil pessoas. Foi que a Brigada Militar, as dados da Brigada Militar. E quanto ao discurso do ministro da Índia, ou o senhor não leu o discurso, ou então o senhor está sendo tendencioso. Porque o ministro da Índia reclamou, sim, da globalização. Ele reclamou das políticas de países economicamente mais fortes. Só que esse cidadão usou de coitadismo, porque a Índia faz parte dos BRICS, ou seja, os novos países emergentes que têm uma economia capaz de serem inseridos entre os grandes países. A Índia faz parte do G20. Então, assim, desculpe, o senhor pode ter ideologia, mas o senhor questionar a minha seriedade em relação a comentar os fatos, as coisas que eu leio, eu peço ao senhor que o senhor tenha no mínimo respeito. Faça crítica e dê sua versão, mas, por favor, me respeite. Muito bem. Olha, fala, seu Mário Barcelos, por favor. Do Rio de Janeiro para ver como é que funciona a justiça no Rio de Janeiro. Pelo menos é o que eu estou recebendo, essa informação, que o TRF2, lá do Rio de Janeiro, resolveu encerrar as atividades hoje pela manhã, em função de um julgamento aqui em Porto Alegre, né? E, evidentemente, que o presidente da OAB, lá do Rio de Janeiro, o Felipe Santa Cruz, eu me lembro dele perfeitamente, o Felipe Santa Cruz disse o seguinte, externou a sua opinião a respeito de fechar as portas da Justiça Federal lá do Rio de Janeiro. Disse ele, a Justiça não deve se amedrontar jamais, especialmente no momento em que o Brasil tanto precisa do Judiciário trabalhando. Fechar é um erro. Agora, como que o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro fecha suas portas em função do julgamento aqui em Porto Alegre? Isso é uma coisa horrível para o Rio de Janeiro. Por isso que o Rio de Janeiro está tirando as traças, né? E aqui em Porto Alegre, muitas empresas no centro de Porto Alegre fecharam as portas também e deram folga para os seus funcionários. As pessoas não querem trabalhar. Mas as pessoas ficaram um pouco preocupadas. Claro. Aqui, eu entendo. Eles estão protegendo até protegendo os próprios funcionários. Já pensou se uma pessoa dessa se machuca, ou não sei o que, trabalhando no dia não só por isso, né? As pessoas tiveram dificuldade para chegar até o seu trabalho, para sair do seu trabalho. Quem acredita, acho que nem tu, de que o Brasil é uma república. Nunca foi. Está muito longe de ser uma res pública. É um Estado feudal. Tem o feudo do judiciário, faz o que quer, o do executivo e do legislativo, que faz o que quer. Claro, tem outros feudos dos industriários, dos comerciantes. Que é o pior deles. O legislativo, porque ele cria as leis, faz o judiciário. Tem 2 meses de férias. 2 meses de férias por ano. Tem auxílio moradia. Se isto não é feudo, o que é e o que será feudo? O ministro da Marinha agora quer para os militares também auxílio moradia. E nós todos assistimos o julgamento, né? Mas teve uma pessoa que não conseguiu assistir, porque estava vindo para cá num ônibus fretado pela CUT, um ônibus clandestino, porque não tinha todos os dados, né, das pessoas que estavam presentes, com a licença da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é o presidente da CUT no Mato Grosso do Sul, porque ele foi preso. Estava sendo procurado e encontraram ele dentro de um ônibus ali em Montenegro, na BR-386, e já, né, uniram o útil ao agradável. O ônibus estava clandestino, não tinha os dados de todos os passageiros, e o presidente da CUT lá do Mato Grosso do Sul também estava sendo procurado. Estava com ordem de prisão? Ele estava sendo procurado, tinha um mandado de prisão por desobediência. Isso estava sendo desde o ano passado, ele estava sendo procurado. Não rolou. Ô, Magda, senhor, a rapaziada da esquerda aí de camisa vermelha gosta tanto de falar da imprensa. Tem um monte de coisa aqui pra gente. Que é outro dogma também, aquela teclazinha que você fica apertando, dizendo besteira. Como é que você pode falar imprensa golpista, imprensa isso, imprensa aquilo? Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAR, divulgou uma nota oficial que, se for verdadeira, é constrangedora, atacando o TRF4, quarta região, falando em golpe, aquelas bobagens todas. Os sindicatos dos jornalistas são todos filiados da CUT. Aí eles querem falar em imprensa golpista, jornalismo, não sei o que. Pô, não tem nada mais esquerdalha no Brasil que os jornalistas. Tem alguns telespectadores também que estão assim, não querendo ser não sei o quê, não duvidando, mas qual será o partido dos desembargadores?
é assim, tem que levar a sério as coisas que acontecem, entendeu? Não interessa. Bom, para não levar a sério, então, já está lançada a campanha aqui. Lula para presidente. Aí tem 3 fotos. Presídio, presidente Prudente, presidente Bernardes e presidente Venceslau. E neste exato momento, o Lula está discursando lá em São Paulo. Está fazendo campanha. Depois já está em campanha. Olá, alô, TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Mandaram uma advertência pro Bolsonaro. É verdade. E o outro rapaz aí que está fazendo campanha, qual é? O nosso telespectador, Eri Vânio. Olá, pessoal, meus respeitos a quem pense diferente. Tenho muita admiração por todos vocês, mas se aparecesse alguém para articular os nossos pecados dos últimos 4 anos, seríamos condenados a dividir um lugarzinho com o capeta. Prevaleceu a tese do Dallagnol. Eu não vou ficar do lado do capeta. Pode me investigar. Acho que não, seu Eri. Boa noite, bancada. É uma vergonha uma cidade parar para o julgamento de um analfabeto ladrão. Por isso sou a favor da monarquia. Muitos mamando em nossas tetas e poucos gestores. A política está toda contaminada, diz o Márcio do Partenô. A cidade para mesmo. Para. No entorno ali, tudo bem parar, porque o acesso por segurança, difícil, por acesso, porque eles fizeram... Agora, no A Mamãe, que eu vou e todo mundo conhece, né? As gurias estavam assim, recebendo telefonemas. Eu vou desmarcar porque tem o julgamento do Lula. Não, as pessoas ficam lá nos 3 Figueiras. Eu não saí de casa pra assistir. Perto do Anchieta, Não, ficava assim, a 1 quadra. A pessoa tava a 1 quadra, podia ir a pé, tava desmarcando por causa do julgamento do Lula. Queria lembrar aqui ao Marne algo que, na minha adolescência, o Vito deve ser ouvido. O que significa a sigla Brasil? Bravos rapazes americanos silenciosamente irão levando. Eu tinha 15 anos, 12 eu via isso. A sigla Varig. Vários americanos reunidos iludindo os gaúchos. Vários alemães reunidos iludindo os gaúchos. Agora a sigla Brasil, acho que vai vir assim: vários rapazes, bravos rapazes asnáticos silenciosamente irão levando. Ou seja, terrível, né? Parabéns. Dona Maria Romilda, que bom dos seus 83 anos a senhora assistindo o programa. Grande abraço para a senhora, obrigado pela gentileza. Alô, São Leopoldo, obrigado pela audiência. Dona Silvana, sua filha, manda um recado dizendo que a senhora está grudadinha em frente à televisão assistindo o programa que a senhora não perde. Dona Maria Romilda, um beijo no seu coração, obrigado pela audiência. Parabéns a todos pelo programa. Alguém acha que o juiz Sérgio Moro iria condenar uma pessoa sem provas? Enquanto os companheiros faziam bolhas nos pés e bebiam água quente no calor da estrada, o chefe Lula vem de jatinho e de Ford Fusion do aeroporto ele vai até o centro. Isto é democracia? Pergunta o Luiz Carlos Chervensky. Eu acho que é democracia, mas sabe por quê? Tudo bem, o Lula é bandido lá, mas foi um presidente da República. Eu acho que o presidente da República tem que ter uma palavra que o Vitorino usa, muita liturgia do cargo. Nos Estados Unidos é maior ainda. Ele tem direito a isso. O Jimmy Carter tem segurança o resto da vida, não paga mas o resto da vida. Não deve o Jimmy Carter não paga nem carta o resto da vida. Eu acho que até os presidentes brasileiros não têm tantas benesses Chicão Tofani assim, depende do enfoque que tu faz. Ficou chato é o Sheraton. Depende do enfoque. Eu também concordo contigo em tudo isso. E muitas vezes tu condenaste isso aqui e eu mesmo te disse, mas quer o cara queira, quer não, ele tem direito a isso e tal, tá. Mas eu acho que o que esse telespectador diz, e eu até entendo e talvez até concorde, o momento não era para isso, entendeu? Não precisavam ficar no Sheraton. Não, o Lula não precisava vir de jatinho. Talvez até porque ele tem que ir e voltar no mesmo dia e tal. Mas isso pega mal com as pessoas que estão na chuva, que estão dormindo no capim do anfiteatro e que são... Ele não veio aqui para agradecer aos seus pares que estavam aqui para vê-lo e para ajudar. Não é assim que a gente agradece. Fazendo mas titica. Eu acho que um presidente da República ele não pode andar num voo comercial, opinião minha. Eu sei que o momento não seria, então ele não deveria vir nesse momento. Ele nunca foi presidente da República, ele foi chefe de uma organização criminosa. Tudo bem, concordo com o Dimar, foi eleito pelo povo, não dá para negar isso. Eu não diria que este homem foi presidente da República. Mas foi eleito pelo povo. Ele criou, sim, povo iludido. E tu votou nele? Ele criou por isso sou um corno político. E se ele se candidatar a ganhar, Rebelato, hein? Tu não és um corno político? Eu nunca votei nele. Eu não. Não, eu nunca votei. É outro tipo de corno.
Eu não entro na cidade baixa, porque aquele bairro não tem nada a ver comigo. É corno em outro patamar. Nem na cidade baixa eu vou. Esse cara nunca Esse foi patamar que tu fala, eu adorei, porque as mulheres mais bonitas do Brasil eu tive. Os outros que não foram corno estão com mais velhas até hoje. Parou, não fala das velhas. Não fala das velhas. Que nem o Juca Cachado dizia, sou corno, mas sou feliz. Essa vida que eu sempre quis. Você passava uma outra maravilhosa. Agora, Como é que tá rolando? Como é que é melhor dividir filé de comer carne de pescoço sozinho. Avião fretado, tudo bem, ele tem direito. Agora, um andar inteiro do Sheraton para hospedar todo o pessoal do PT. Não, ele não tem direito ao fretado, o jatinho. Ele não tem como presidente. Empresário amigo. Alguém emprestou para ele. Mas isso é próprio do psicopata. Psicopata psicótico. Eu olho que eu tô viesse de ônibus em Itapemirim. Eu até... E ficasse no Hotel Conceição. Aí era mais bonito. Demagogia total. Mas tu acha que ele primeiro Imagina sinal. ele de terno Ricardo Almeida no Hotel Conceição, que ele usa Ricardo Primeiro Almeida. sinal de psicopatia. Imagina eu vim com o Ricardo Almeida um dia que quase apanhei. Imagina. Olha aqui, ó. Eu morei no Hotel Conceição. Nada, mas tu é um amor, tu pode morar onde tu quiser, porque tu te passa. Baixa a traveca, bem. Parou, Chicão. Primeiro sinal. Estava implantando um negócio lá. Estava implantando um Ninguém consegue falar nesse programa. O primeiro sinal de psicopatia, eu tenho que gritar. Não precisa. O primeiro sinal de psicopatia é não haver empatia. Não se colocar jamais no lugar do outro, porque o outro não existe. O outro é apenas uma coisa. O psicopata coisifica pessoas e pessoaliza coisas. Trata pessoas como objetos. Magda, Eu querida, vou leia discordar de ti. Eu sou o cara mais direita que tem aqui. E mais psicopata? Não sou psicopata, Não, mas tu não. Sou uma cabeça Mas resolvida. tu não. Eu sou o cara mais direita que tem. Eu sou o cara mais... eu não gosto de PT, só que eu jamais usaria a tribuna da televisão para falar dessa forma no presidente da República. Tudo bem, não gosto dele, acho ele um nada a ver, CPF, babá, ladrão, arroba... Mas tem certas coisas jocosas que eu acho que não combina com o cara do presidente. Ele foi presidente, alguém votou nele. Tu votou nele. Ele não foi pra lá sozinho. Ele não foi pra lá sozinho. E outra coisa, ele pode votar e ganhar de novo. Hein, Mari? Pode votar e ganhar de novo. E aí vão ter que engolir. Nós estamos no Brasil, querido. Chicão, falando em Brasil, aquela história da Mariana lá está repercutindo, viu? A tragédia de Mariana está repercutindo. Ah, tá, de Mariana. De Mariana. A cidade de Mariana. A da Mariana, eu achei que ele ia falar da Mariana. Não, a cidade de Mariana. Tá, ok. Mariana. Enfim, a história da febre amarela em São Paulo se agravou. O governo do estado de São Paulo se recusa a decretar estado de emergência sanitária. E esse é um problema grave, porque o estado de emergência sanitária provocaria uma série de restrições para a viagem a São Paulo. Mas a gente precisa alertar as pessoas. Quem viaja a São Paulo, mesmo a negócios, tome cuidado. A segunda morte em Santa Catarina já foi verificada. Eu comentei aqui já alguns dias atrás sobre o tema. Sanitaristas estão informando, infectologistas estão informando. Está descendo, já chegou em Santa Catarina, são 2 mortes. A gente registrar a febre amarela aqui no Rio Grande do Sul é apenas uma questão de tempo. E o que está sendo explicado como o fato gerador? Por isso que eu digo, por natureza não se brinca. A tragédia de Mariana praticamente aniquilou 4 ou 5 riachos, além daquele rio que todo mundo viu em fotos. É assustador, ficou vermelho e marcou o próprio mar. Isso acabou praticamente com a fauna, que é os pequenos sapos, os sapinhos e os peixinhos, que são predadores naturais do mosquito, que come o mosquito que transmite a febre amarela silvestre. É o mesmo da dengue? Não sei qual é o mosquito. É o mosquito diferente. É o mosquito que transmite a febre amarela silvestre. Muito bem. O desequilíbrio da natureza. Você eliminou o predador, as colônias proliferaram. A infestação foi inevitável, chegaram aos primeiros redutos urbanos no sul do Espírito Santo, no sudeste de Minas Gerais, desceram, atingiram a região serrana e chegaram ao norte do estado de São Paulo. Chegaram à capital paulista. Já tem a incidência no estado do Paraná e agora a segunda morte confirmada em Santa Catarina essa semana. A situação é grave, as autoridades não estão levando com a devida seriedade o caso, estão dizendo que está sob controle, não está sob controle, não. A situação é bastante grave. E a origem, os especialistas são unânimes em dizer, a origem foi a tragédia de Mariana. Os predadores são os sapinhos,
Os sapinhos, os pequenos peixinhos. Aqueles peixinhos que chamamos de girinos, né, Mari? Girinos. Alevinos. Não, alevinos. Alivinos. E os pequenos sapinhos, que são os predadores naturais do mosquito que transmite a febre amarela. Aegypti. É o Aedes aegypti. É o transmissor. Mas eu acho que é a espécie silvestre. Parece que pode ser o Culex. É o mesmo da dengue, diz aqui na matéria. Também tem. É outro mosquito, Culex. Então piora, porque daí são dois. Você me deu uma vontade de fazer uma piada com o mosquito. Não, sem piada. Sem piada, com o mosquito. Deixa o mosquito pra lá. Olha, eu já tô sentindo o mosquito aqui embaixo da mesa. Sabe que eu já tô me coçando toda aqui. Áreas florestais, é esse mosquito aqui, ó. Aemagogos. Falar mosquito, pulga. Aemagogos. E aí na área urbana é o Aedes aegypti. Tá louco. Ou seja, voltamos à Idade Média, voltamos a Isso é doença de país pé de chinelo. Totalmente. Totalmente. É a sífilis. Olha aqui, ó, ainda falando sobre o que já estamos falando há muito tempo, né? Sobre Daqui a pouco as pessoas vão morrer de tuberculose de novo no Brasil. Indrakiri Sek, de Gravataí, escreveu o seguinte: gostaria de dizer que fiquei encantada com os desembargadores. Pena que a maioria do povo não ficou o dia inteiro assistindo e conseguindo entender o que se passou neste caso, e que, infelizmente, ainda acontece no nosso Brasil. A pessoa que se candidata a servir o Brasil não pode se servir dele. Esta foi a frase que o desembargador Leandro Paulsen disse. Tivemos uma aula de cidadania e de direito. Beijo a todos, não percam só programa, goleada 3-0. E vou dizer mais, os desembargadores hoje, por ter uma transmissão ao vivo, que foi repetida pelas emissoras de televisão e de rádio, enfim, eles usaram uma terminologia extremamente simplificada. Porque quem assiste um julgamento desse nível, o julgamento, quando é feito tecnicamente, você não entende metade do que está acontecendo. O próprio Laus disse isso no final. Ele disse, usaram uma terminologia, uma linguagem para que a população entendesse o que estava acontecendo. Exatamente. Foi uma aula de direito. Ô, Vitorino, eu vi aqui no meu Facebook que muitas pessoas estão publicando, alguns advogados também. Eu não concordo, mas uma brincadeirinha. Sérgio Moro, seu incompetente, porque ele deu uma pena menor que que maravilha. Dos outros desembargadores. Sim, Mário Barcelos. Fica chato para ele. Não dá para dizer que o problema foi com o Lula, não. Porque o Moro já teve muitas sentenças foram amplificadas pelo TRF4. O Moro Sim, Mário Barcelos. Eu quero falar do como é que está o Brasil musical. Vou trocar um pouquinho de assunto. Vamos lá, isso aí. Permitirem, a Anitta, né? A Anitta, que indiscutivelmente hoje é a musa da música popular brasileira. Infelizmente. Infelizmente. Elis Regina deve estar se contorcendo, Elisete Cardoso, Maísa e tantas outras grandes cantoras que teve Elis Regina, né, Marcos? Pelo amor de Deus. Então, ela vai fazer 3.100 quilômetros entre sexta-feira de carnaval e segunda-feira. Em 3 ou 4 dias, ela vai fazer 3.100 quilômetros. Ela vai fazer 9 shows. Sabe quanto é que é o cachê dela por show? 300 mil reais. E é barato. 300 mil. Então, ela não é barato, Gustavo. O Safadão ganhava 500 mil. É barato. Então ela vai ganhar 3 milhões, né? São 9 shows. É uma coisa básica. O Vitorino na praia está tocando e visitando as pessoas, ficando na festa, sabia, Magda? Agora não é pelo bife, é pela cama. Ele fica até o final da festa e aí me dá um lugar para dormir. Aí ele dorme atrás da... Dorme. Colchonete, leva na caminhonete. O Chicão aumentou o cachê, agora tem o bife e a cama. Acho que foi um grande style, viu, cara? Acho que foi muito legal. Sem perceber. Ele não concluiu? Sem perceber. Não, concluí sim. A música popular brasileira não existe mais. Né? Não existe mais. Quem viveu a bossa nova, quem ouviu os maiores nomes da música popular brasileira, quem conviveu com essas figuras, você ia lá ouvir o Luiz Essa tocando piano, lá no Rio de Janeiro, quantas noites lá, ver pessoal dando canjo, os maiores cantores brasileiros, aí você ouvia um negócio, isso não é música, isso é outro tipo, né? Eu tô out já horas. Mas, ô Mani, agora é música... Essa degenerescência. Agora é música pobre brasileira, não é mais popular. Sim, não é música pop brasileira. Então é o nível das pessoas hoje. O nível das pessoas hoje é exatamente esse. Quanto menos tiver obrigação de pensar, melhor. Onde citava aqui o Voltaire, né? Pense, amigo, pense. Pensar é um problema muito sério. Pensar dói, por exemplo. Ler é um problema sério, porque ler você tem que prestar atenção. Não vou ler essa porcaria aqui, por que eu vou ler isso aqui? Então é por isso que agora o meu livro assim, tu vai ler, sabe por quê? Que eu conto um episódio. Só quer cobrar R$80 pelo livro? O meu livro vai ler, porque conta um episódio no livro, que o Rebelato vai se lembrar do episódio.
O nome do parágrafo eu coloquei Se Houver Amanhã, um livro de Sidney Sheldon. O maior escritor do planeta é um só, Sidney Sheldon. Vendeu 300 milhões de livros. É o maior vendedor. Só a Bíblia vendeu mais. Desses 300 milhões de livros, tem vários livros. 130 foi o que está no Guinness. Viraram um filme de sucesso. Sidney Sheldon esteve em Porto Alegre em 91. Eu estava no Gato Pardo naquele dia. Ele ficou na fila para pegar uma mesa, porque as pessoas não conheciam que era Sidney Sheldon. E aquilo está no meu livro ali, que eu achei muito legal, Magda. Um escritor que é uma celebridade. Eu lembro desse fato, né? Ele ganhou o número da ficha 43 e ficou esperando lá. Isso sim é maior humildade. Blockbuster do planeta. Posso Maior do planeta, Sidney Maior blockbuster do planeta. Posso pegar a carona do Marne? Eu acho assim, o século XIX, Marne, foi o século da luz. O século Vitorino concordou comigo que tem bom gosto. Foi o século da velocidade. Verdade, você deixou. O século XXI é o século da instantaneidade. A luz, a velocidade, passado e a instantaneidade. Vivemos de prazeres apenas e tão somente instantâneos. É aquilo que vale, eu acho que é tipo assim, é o fenômeno borboleta. Uma borboleta tem uma vida média, muito curta. É o prazer efêmero. Vivemos a efemeridade, onde quase não há mais passado e não importa se futuro houver. O que importa é o presente, é o aqui, o já e o agora. Então, por isso, essas coisas, o fenômeno Anitta, a degenerescência, onde pensar passou a ser defeito. Quando não é punido pela justiça. Aquele rapaz que apresentava o Fantástico da Globo escreveu um artigo criticando quando da morte o Zeca Camargo escreveu um artigo quando da morte daquele sertanejo Cristiano, né? Ele gravou uma reportagem. Fez uma reportagem e ele criticou, ele disse, pô, mas essa comoção nacional, quem é o Cristiano Araújo? Eu nunca ouvi falar, e eu também nunca ouvi falar. Mas o cara é um ídolo. Foi defenestrado. Sim, não, o cara podia ser um ídolo museu, mas não era um cara. Ele virou depois que morreu. Não, que eu preciso que saber. Eu não sabia quem era. ídolos. E aí o Zeca Camargo escreveu um artigo reflexivo, como se o Rebelato, que gosta de tratar das coisas de reflexão da mente, sobre essa coisa da idolatria, da necessidade de ídolo, coisa e tal. A família do rapaz entrou na justiça contra ele e ele vai ter que pagar 60 mil de indenização. Foi condenado. Pô, mas para aí que eu acho que naquele episódio ele foi ofensivo, a figura ídolo, de ter que respeitar, passar batido. Não, mas Chicão, para aí. Mas a ofensa é quando você atribui a outrem fato degenerador ou constrangedor. O Zeca Camargo escreveu um artigo apenas falando que o rapaz... diminui a importância do ídolo, para um ídolo é uma ofensa. Sim, mas o ídolo morreu. Adeus mas a família do ídolo entrou. Não, mas Chicão, a pessoa ser condenada por danos morais porque escreveu um artigo simplesmente dizendo que não conhecia o artista e que não entendia a idolatria em torno dele. Achei um absurdo. Uma juíza lá de Goiás, que é de onde é o rapaz, coisa e tal. Sim, a gente que está elogiando tanto a justiça hoje, mas a justiça tem algumas que não dá para explicar. E certamente o Zeca vai reverter isso, porque é um absurdo essa decisão. É um absurdo. Isso contraria o artigo 5º da Constituição, lei de imprensa. Quer dizer, ele não pode dar uma opinião. Para ele, é um sertanejo que não tinha tamanho para gerar uma comoção nacional. E aí... Esses grandes autores, como Nicholas Sparks, o Sheldon que ele falou, eles têm um esquema de trabalhar. Depois que fazem o primeiro livro, fazem o primeiro sucesso, 2, 3 sucessos, eles contratam uma equipe para escrever para eles. Eles bolam o tema e vão corrigindo, né? Coloca faz isso, a sinopse, né? Faz a sinopse, cria a história e o cara tem 2 ou 3 ali que trabalham e ele vai analisando, eles vão colocar isso, vão tirar isso. Então, eles produzem um livro por mês, né? Que tem uma ideia genial, são gênios, o Sheldon o João Le Carré também, quem me deu uma aula sobre isso, Marne, foi o Alcicha Wish, que ele esse é um grande que é genial. Aliás, o livro dos Farrapos, que o senhor me deu de presente, eu achei genial. Fantástico. O Show Wish é maravilhoso. E o Show Wish um dia me explicou, lá na Feira do Livro, estava fazendo um programa, ele explicou como é que é. Esse escritor industrial, que escreve muito, grandes livros, coisa e tal, ele tem a ideia, e depois ele tem, por exemplo, especialistas em diálogos. Tem pessoa que escreve para ele, funcionário dele, que escreve os diálogos, e depois ele corrige. Olha, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, não, isso aqui um pouquinho mais para cá, essa frase não ficou bem aqui, coisa e tal. O cara escreve os diálogos. Quer dizer, o escritor que trata a coisa industrialmente, o Dan Brown, por exemplo.
Dom Braulio está lançando um livro por ano. Pô, por mais que ele escreva, precisa não tem ajuda. como. Precisa. A pesquisa que ele tem que fazer. Precisa. Vários aniversariantes. Vamos lá. Primeiro aniversariante, o Chicão já pediu aqui que ele quer dar uma aula. O Adriano Imperador Romano, é isso? Sabe por quê? Porque o Adriano é muito importante. Tem um livro, um filme que fala A Última Legião. Porque o Adriano ele construiu a muralha de Adriano, onde o Império Romano ia até um pouco acima de Londres, seria Manchester. De lá, os romanos não conseguiram enfrentar as tribos pictas. E foi aquilo que mudou o mapa geopolítico da Europa no futuro. A Inglaterra se tornou Inglaterra, a Escócia também, a Grã-Bretanha, em função da muralha de Adriano. Agora, se eu falo aqui do Nietzsche, eu sou atacado porque não tem nada a ver. O Adriano, ele quis falar. Mas Adriano foi um imperador romano. O Nietzsche é um cara muito louco. O Nietzsche era um pé de cana que escreveu. O Vitorino tem razão, né? Um grande advogado. Lamarck é presidente da OAB. Vitorino é um na grande última advogado. semana. O que tu aprontaste na última semana? Falar agora. Vocês vão deixar ou não o Marli Barcelos ler os aniversariantes? Walter Model, que foi general na Segunda Guerra Mundial, morreu em 1945, foi executado, foi um dos generais de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Estaria de aniversário hoje. João Pessoa. João Pessoa, capital da Paraíba hoje. João Pessoa foi candidato a vice-presidente na chapa do Getúlio Vargas. Então, ele foi assassinado em Recife. E isso deu o mote, o grande motivo político do Getúlio Vargas ir até o Rio de Janeiro e depor o presidente Washington Luiz. O Washington Luiz chegaram lá, o senhor está deposto, ele foi, pegou a mala e foi embora. Ele não reagiu de forma nenhuma. Aí assume o Getúlio. Todo mundo conhece a história, mas é sempre bom falar de João Pessoa, que foi assassinado por um opositor político lá no Recife. Nem todo mundo sabe a história, Mário. Faz muito bem fazer as citações. Eurico Lara. Quem gosta de futebol, lembra que foi o maior goleiro da história do Grêmio. Está no hino do Grêmio. É o maior herói do Grêmio. Isso, é Eurico Lara. Aimoré Moreira, outro grande treinador de futebol brasileiro. Foi campeão mundial em 62. Posso dar uma palhinha? Eu acho que o que está vendo com a humanidade, o que está vendo com o Brasil, e que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, a destruição, o derruir, a demolição dos valores, princípios, cultura, tudo parece que se esborou não é? Tudo que a humanidade construiu ao longo de milênios se desconstrói. São tempos líquidos, são tempos destrutivos. O que será que está havendo, Marli? Queria a tua interlocução nisso. Todo mundo sabe o que é genocídio. Sim. Eu inventei o genosuicídio. A experiência humana, eu acho que o animal humano já sabe que ele foi uma experiência, e é uma experiência da natureza, que não deu certo. Quando algo na natureza não dá certo, porque não consegue felicitar-se, começa o quê? O movimento involutivo de destruir-se, isto é, genosuicídio. E eu criei o pangenosuicídio, que explicarei amanhã. Bom, isso aí vem do epicurismo do prazer total, o epicurismo do prazer total. Bom, vamos falar do grande Ernest Borgnine. Cara, não vejo bem na noite. Eu tô fã de me desmoraliza. Obrigado. Me desmoraliza. O senhor Vitorino me desmoraliza. Eu não consigo Vitorino falar. é um grande advogado. Parou! O Lamarck falou. Se pagasse, bom, deixa pra lá. Ernest Borgnine, ator americano, maravilhoso, ganhou um Oscar com um filme chamado Marty. Era um dos grandes atores e fez o principal papel no filme A Um Passo da Eternidade. Ele bate no soldado Mádio, que era o Sinatra, e que dá ao Sinatra o prêmio de melhor ator coadjuvante. O filme com Burt Lancaster e outros grandes atores, e o grande beijo que é dado, né, em cena, que ele ficou na memória de todos aqueles que amam o cinema. Nico Fidenco, cantor e compositor brasileiro, que eu conheci em São Paulo, fez diversos shows em São Paulo.
Paulo. Italiano, Nico Fidel? E sim, italiano, fez a Casa de Irene, que é o Brasil, Casa né? de Irene. É o Brasil. A Casa de Irene. Ele tirou essa Irene. Era libanês. Pergunta tua. Mas eu acho que o Marlon disse que ele era brasileiro. Eu mais Tu disse sem brasileiro, querer, é italiano. brasileiro, por isso que Fidel é ele chinês, com esse nome chinês. Não, o Marlon disse, eu também fiquei ouvindo. Então, mas é italiano, Tá, conheço querido, ele tá italiano. feito. Mas então, Verde Borneo. bom, depois que eu vi uma fotografia minha em preto e branco e perguntei quem é esse velho e era eu, então eu estou desmoralizado totalmente hoje. Como é que é essa história, Marlon? Marta que deu Lula, Deixa o Marlon falar. É, total. Não, hoje um camarada mostrou uma fotografia em preto e branco. Eu disse, pô, mas quem é esse velhinho aqui? O cara, é tu, porra. Aí era eu mesmo. Marlon. Paulo Diniz, meu querido amigo Paulo Diniz, que está em cadeira de rodas. Conheci o Paulo Diniz no Rio de Janeiro. Ele era locutor da Rádio Globo. Eu entrei na vaga dele na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Olha que coincidência, ficamos amigos. Aí ele começa a gravar música, fez grandes sucessos e hoje está atravessando uma fase muito difícil em cadeira de rodas. Neil Diamond é outro que está com problema de saúde gravíssimo. Cantor. Grande Sweet cantor. Caroline, Grande produtor, foi produtor e ainda isso, da Barbra Streisand, os melhores discos da Barbra. Ele está fazendo hoje 77 anos de idade. Sharon Tate, que foi assassinada, a mulher do Polanski, todo mundo conhece a história do Charles Manson, e isto foi assassinada. O John Belushi, comediante americano. E a Natasha Kinski. Essa mulher linda, que é muito parecido com o Rebelado. Que teve um romance aos 15 anos com o Roman Polanski. Ela tinha 15 Já teve uma história com o pai também. E isso é muito comentado, né? Que bem. A Natasha Kinski. Eu vou contar para vocês quantos anos ela está fazendo hoje, a Natasha. O mais legal dela é a Pantera. 57 anos. Quem? 57 Ela? anos, Cerrado, cerrei. Vocês falaram em música e o nosso telespectador Bernardo Almeida de Santa Maria mandou um e-mail dizendo assim, primeiro que ele nos chama de bancada inteligente, muito obrigada. Gostaria de saber por que eu preciso usar 3% da bateria do meu celular para falar com vocês. Ontem tu disseste, ó Magda, em seu programa, que as pessoas não vão apoiar o Lula lá em Brasília. Eu digo que eu não converso com essa gente, porque se tivesse toxina botulínica e soro antiofídico, os dois iam se perguntar, vamos internar o Bernardo. Então deixa vocês com suas conversas. O Marne Barcelos e a Carla Krieger aproveitando um veranico para abusar do protetor solar. Abraço, gurizada, sempre bom ter este momento. Magda, sou seu fã pelo seguinte motivo, agora estou pedindo ajuda aos universitários. Não se fabrica mais carroceria de ônibus metalizada para turnês americanas como nos velhos tempos do faturamento da banda Osborne. E claro, o rádio e o noticiário são a elite da América portuguesa. Bravo, sim, bravo, bravíssimo. Não se fabrica mais aquele tipo de carroceria. Foi tão mais simples. É que alguns ônibus antigos, eu acho que o Rebelato vai lembrar também, eles tinham as laterais metalizadas e aquilo, quando batia o sol, dava um efeito lindíssimo no final da tarde. Deve ser isso, deve ser isso. A Cometa em São Paulo. A Cometa, os ônibus da Cometa. Ô, Magda, eu recebi uma foto aí do Guilherme de novo e eu mandei pra ti, do Guilherme vai ter que ser amanhã, porque o nosso programa terminou. Guilherme, amanhã a gente mostra a tua foto. Beijos para todos vocês, uma boa noite, até amanhã. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.